Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e nós chegamos a 2024 e como todo início de janeiro, todo início de ano a gente tem que fazer aquela lista gostosa de desejados do ano, o que a gente quer ler do ano. Então eu separei alguns livros aqui que eu quero ler em 2024. Tem alguns aqui que eu já tenho e outros que eu ainda não tenho e pretendo comprar. Também deve sair um vídeo aí sobre dicas de livro, eu indicando livros pra você durante o ano. Eu fiz o ano passado, deu muito certo, então eu pretendo fazer esse ano também. Eu vou dar 12 dicas, 12 livros como dica pra você aí, mas deve sair na próxima semana, em meados de janeiro, por aí. Mas hoje eu só quero mostrar pra vocês, eu quero compartilhar aí as minhas leituras pra 2024 e não sei se talvez você também tem algum desses livros aqui, também tem interesse e é bom pra você aí conhecer melhor se você se interessar e também colocar na sua wishlist. Antes da gente começar, vou pedir pra você se inscrever no canal também, se você não é inscrito. Se você não conhece o canal, tem vários links aqui embaixo que é muito legal também pra você conhecer melhor o canal. Tem um grupo no Telegram, tem podcast e tem as minhas redes sociais também pra você acompanhar. Nas redes sociais eu coloco coisas mais de cotidiano, eu posto mais coisas lá nos stories. Vamos começar aqui com essa lista, depois eu mostro a que eu tenho aqui que eu vou comprar. O primeiro já tá aqui, talvez você já deve ter visto, que é o Impulso. Esse livro eu coloquei na minha wishlist ano passado, acabei que eu não consegui ler. Não é que eu não consegui, é porque eu coloquei outros no lugar e, sei lá, eu acho que eu ouvi falar tanto desse livro que eu acabei deixando ele pra depois, não peguei. Eu sei que se trata de uma história de uma mãe, de uma filha, desde a gravidez, né, vários problemas acontecem ali com essa mãe e aí a criança vai crescendo e vira uma certa rivalidade entre as duas, uma criança que aparentemente não gosta da mãe. É um livro pequeno, assim, tem 300 páginas mais ou menos, mas pelo tamanhozinho dele, ele é um tamanho muito bom. Se você já leu, comenta aqui se ele é bom, se ele não é, mas tá na minha lista pra esse ano. Outro que tá aqui na minha lista é esse aqui chamado Cultos, da Dark Side. Da Amanda Montell, é a linguagem secreta do fanatismo. Esse livro ele fala muito sobre a questão, várias seitas, não são seitas, né? É a questão de cultos mesmo, não só o culto da igreja, mas como outros tipos de organizações aí que faz a cabeça da pessoa, que a pessoa tem que se comprometer, que às vezes geram dinheiro, que às vezes a pessoa acredita em um futuro da vida dela, algo pessoal, que vai mudar e nada é muito certo, né? Tem alguns tipos de cultos aqui que ela considera e vai explicando um pouquinho de cada, como por exemplo o próprio culto de igreja, o yoga, que ela considera como se fosse um culto também, o crossfit, que é aquela coisa de botar na cabeça da pessoa do que tem que se alimentar, tem que fazer tal exercício, tem que fazer isso. Tem gente que não consegue se adaptar a isso, gente. Tem a cultura do coach também, que bota as coisas na sua cabeça e você fica pensando, você fica seguindo aquela pessoa ali. Também tem coisas que talvez pra você não sirva. Eu gostei muito da premissa, eu li as primeiras páginas, eu gostei, então eu já coloquei aqui na minha lista desse ano. Se eu conseguir, dependendo se eu gostar mesmo, se o conteúdo for compatível, eu vou colocar lá no podcast, fazer um episódio com alguns casos desse livro. Inclusive, se você não segue, se você não conhece o podcast, você já pode seguir, porque tem um link aqui embaixo e lá tem alguns episódios do ano passado. E lá eu coloco muitas curiosidades de livros, curiosidades de histórias de terror. É muito mais voltado pro terror. Se você gosta disso, só você ir lá que tem episódios aí pra esse ano já prontos pra sair. Mais um da Dark Side, que é o Colapso. Esse livro eu ganhei da Dark Side agora, no finalzinho do ano. Fiquei muito curioso depois que eu li a sinopse, porque é um livro nacional. Ele é do Roberto Denser. É uma história pós-apocalíptica aqui no Brasil. Isso é muito legal. E eu achei muito interessante, é um lugar onde o mundo já praticamente já tá no fim, ou poucas pessoas sobreviveram, o povo tá meio que sem comida, o céu fica muito vermelho, entre outras coisas. Então eu fiquei muito interessado e coloquei na minha wishlist, porque eu fiquei assim, eu gosto muito de histórias de pós-apocalíptica, eu gosto de histórias assim, sobrevivência, história de coisa de avião, então esse aqui eu acho que eu vou gostar. Próximo é Anatomia, uma história de amor. Esse aqui foi mais um livro que eu queria ler no ano passado e eu não consegui, então eu coloquei agora pra esse ano. É um romance gótico, já vou avisando de antemão. É uma história de uma estudante de medicina e um ladrão de cadáveres, e eles se conhecem. Ela precisa estudar alguns corpos, e aí ele rouba cadáveres de cemitério pra ela estudar. Então gera todo um amor, um romance. É esquisito, mas deve ser interessante. Próximo aqui é A Influencer. É um thriller, um suspense,
que eu vi, eu não lembro quem, mas eu já tinha visto alguém falar desse livro, falando que era muito bom, e eu achei interessante, porque eu adoro coisas de mistério, suspense, essas coisas assim. E aqui fala um pouco mais da atualidade, de pessoas que são que vivem pelas redes sociais, e a gente não sabe quem é que assiste a gente, quem é que acompanha a gente, né? E aqui conta a história mais ou menos disso, de uma influencer grande. Ela tem milhões de seguidores e tal, mas tem, tipo, a família dela começa a sofrer ameaças, ela começa a correr perigo, coisas começam a acontecer aí. Eu acho interessante, eu fiquei muito curioso por esse tipo de história, porque eu gosto muito, assim. E é uma coisa pra gente se ater também, né? Porque rede social, nem tudo a gente pode compartilhar, né? Já o próximo aqui é o Skyward, de Brandon Sanderson, Conquistas Estrelas. Esse aqui é o livro 1. O 2 eu nem sei, acho que já saiu aqui no Brasil. É um livro de ficção científica, meio estilo Duna. Envolve, tipo, são habitantes de outro planeta. Não peguei muito da sinopse desse livro aqui, porque eu queria pegar, assim, ler com surpresas. A única coisa que eu sei que tem a ver com outros planetas, outras civilizações, e é um tipo de história que eu gosto muito, porque eu li Duna e eu adorei, então eu espero gostar disso aqui. E o Brandon Sanderson, ele é um cara que todo mundo gosta, né? Todo mundo comenta sobre ele, pelo menos a galera que gosta de uma ficção científica, que gosta de uma fantasia, de uma história muito bem escrita. Ele ficou muito bem falado aqui no Brasil com aquele calhamaço que ele lançou, acho que já lançou 2 aqui. Eu não lembro qual é o nome, mas é um livrão grandaço. A Longa Marcha, do Stephen King, com o pseudônimo aqui de Richard Bachman, meu xará. Esse aqui é um livro que saiu tem uns 2 anos, eu acho. E eu queria ler desde quando lançou, porque a história ela é a seguinte, ela é tipo uma distopia, tipo um Jogos Vorazes. As pessoas, elas têm uma missão que é correr, caminhar, né, até um determinado lugar. Então várias pessoas, vários jovens vão, mas só sobrevive um até a chegada. E eles têm que manter a mesma velocidade, então eu imagino o que pode acontecer. Na verdade eu não imagino, porque coisas que vêm do Stephen King eu não consigo prever, né, mas eu sei que coisas vão acontecer ali, e ao longo dessa marcha, ao longo dessa caminhada, e eu me interessei mais ainda depois que eu fiquei sabendo que parece que uma série está sendo desenvolvida aqui, baseada nesse livro. E é um livro que tem, tipo, deixa eu ver, 290 páginas. Para um livro do Stephen King, não é um livro grande, então talvez eu leia mais rápido do que eu imagino. Nem só de terror vive um leitor, né? Nem só de suspense vive um leitor. Então, eu já coloquei na minha lista um clássico. Todo ano eu coloco o clássico na lista para eu conhecer, para eu saber. Livros que são muito falados, muito comentados. E eu tenho vontade de ler para eu entender por que é tão falado, por que virou um clássico. Então esse ano eu já coloquei aqui os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro aqui, ele é muito famoso, se eu não me engano, ele tem filme. Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Essa edição é linda, ela é meio acolchoada aqui, eu acho linda essa edição. Não sei se eu vou conseguir me adaptar a essa leitura, porque já me falaram bastante que é uma leitura um pouco mais complicada, são muitos detalhes, são muitas informações, são muitos nomes, você acaba se perdendo. Mas, enfim, eu quero me arriscar, me arrisquei a ler o Grande Gatsby e também O Senhor das Moscas, que falaram que era um pouco complicado, eu não achei nada complicado de ler. Então esse aqui eu não sei, mas estou curioso para saber sobre esse clássico aqui. Tem esse thriller aqui que eu quero muito ler. Eu vi essa capa em vários lugares, vários influencers falando, e também sempre estava em promoção. E aí eu falei, bom, quero ler esse livro aqui chamado A Corrente, de Adrian McKinty. Esse livro, ele já tem o 2, não sei se é a continuação, não sei, mas a capa é bem semelhante. E esse livro, ele se trata de um sequestro de uma criança, onde a mãe fica desesperada. E aí, quando ligam pra ela pra falar sobre o resgate da criança, eles falam que pra ela conseguir a criança de volta, ela precisa sequestrar outra criança. Então é um thriller bem pesado, bem tenso. E como eu disse, eu gosto dessas histórias de sobrevivência, histórias de pós-apocalíptica e também histórias de sequestro, tem esses suspense que são bem legais, eu gosto muito. Já o Farol, da Emma Stonex, eu não sei se você já ouviu falar, eu pouco vi falar dele, mas eu me interessei depois que eu li a sinopse, que fala de 3 faroleiros, 3 homens que trabalhavam no farol, que ficam presos ali depois de uma tempestade, acaba a luz, eu acho, acontece um monte de coisa em que eles ficam presos nesse lugar. Sei que tem histórias místicas, tem várias situações que acontecem que envolvem eles e a família deles. E também tem coisa de
sobrevivência, né? E fora também mostra como é o trabalho deles. Então eu fiquei bem curioso. Mais um livro aqui de sobrevivência. Fúria Vermelha, finalmente, é um livro que eu coloquei nessa minha lista. Eu comprei, acho que foi no final do ano passado. Esse livro aqui, ele foi lançado há muito tempo. Eu sempre ouvia falar dele, sempre queria ler ele, mas era muito caro. Então eu achei por uma promoção muito boa. Ele, durante um tempo, estava sem edição. Aí depois a editora Alt voltou a vender. Eu logo adquiri a minha primeira edição, a minha edição. Esse volume é 1, eu não sei, acho que não sei se são 3 livros ou 4, mas ele é uma mistura, como diz aqui, uma história de vingança e conquista de poder, comparada a Jogos Vorazes e Guerra dos Tronos. Eu achei bem interessante, porque aqui já também é um outro livro, uma outra história que envolve os planetas, moradores de Marte, e aí eles já têm uma boa tecnologia, então eles ficam à procura de outros planetas, mas também tem toda a coisa de uma briga por poder, e entre outras coisas. Então eu acho que eu vou gostar desse livro, como eu gosto de livros de histórias assim, esse aqui provavelmente vai ser um dos que eu vou gostar. E o último físico aqui, que agora eu já vou mostrar outros que eu quero comprar, é O Bolo Preto, da Charmaine Wilkerson. Esse livro eu já comecei a ler, é o 1º de janeiro, até postei no Instagram lá. Esse livro aqui, ele é um drama familiar, uma coisa mais adulta. Fala um pouco sobre misoginia, fala um pouco sobre dramas familiares, separações, perdas. É um livro que virou série, ou vai virar série da Star Plus. Inclusive, Barack Obama indica muito esse livro. O Bolo Preto, ele é mais ou menos uma história, né, de, como eu falei, de uma família. A mãe acaba morrendo e os filhos recebem uma mensagem dela gravada de segredos que ela precisa contar pra eles, né? Um dos segredos é o bolo preto, entre outras coisas que eles precisam saber. Então, ao longo da leitura, você vai descobrindo o segredo dessa mãe e por que ela quis contar certas coisas pra eles. Então, é um drama bem legal, é uma história que mostra um pouco de outros lugares, porque acho que, se eu não me engano, a história passa no Caribe. Então, mostra um pouco de como é a vida ali no Caribe, de pessoas que moram perto da praia, entre outras coisas. Tô gostando muito, tô na página 60, então é um livro de 400 páginas, mais ou menos. Eu devo demorar pra terminar. Agora, já os livros que eu quero comprar, que eu não tenho aqui ainda, e eu pretendo ler esse ano, aqui eu selecionei 12 livros, porque eu coloquei meio que um pra cada mês, e sempre aparece outros pra eu ler. Então eu tenho esses aqui que eu já coloquei até no Notion, já na minha organização, no meu cronograma do Notion, já coloquei esses aqui pro mês, mas tem os outros aí que eu quero inserir em qual mês que eu posso conseguir ler mais de 2 livros. O primeiro deles aqui é O Segredo da Empregada, que, como eu gostei muito da Empregada, eu quero ler a continuação, até porque quem leu sabe ali que o final te abre um espaço, uma janela enorme para uma continuação, e você quer saber que fim vai levar aquilo ali, para onde que vai aquela história. Então é um livro que eu tô muito interessado em ler, saiu agora, essa semana, na primeira semana de janeiro. Pretendo comprar, mas tá caro, tá muito caro, então eu vou esperar um pouquinho. O segundo aqui é A Última Casa da Rua Needless. É um livro também que eu já queria desde o ano passado, mas é um livro que não baixa o preço, gente. Eu nunca vi esse livro por menos de R$40. E pra mim, livro que passa de R$40 é caro. Passa de R$38 é um livro caro pra mim, porque eu sempre compro em promoção. Então, geralmente eu compro por 20 e poucos, 29, 32 estourando. Mas 47, como tá sempre esse valor, eu acho muito caro. E eu sei que A Última Casa da Rua Needless fala tem uma história de uma gatinha também que presencia tudo, um crime aí e tal. E parece que a história é contada por ela, se eu não me engano, uma gatinha da casa. Tem um crime, um mistério, e aí quem presencia, quem conta é uma gatinha. Tem também o livro A Fúria, do Alex Michaelides. É o autor de A Paciente Silenciosa e As Musas. E como eu gostei muito da Paciente Silenciosa, quando eu fiquei sabendo que ia sair esse livro, eu já coloquei no meu wishlist, que deve ser muito bom, não sei, tô interessado. Eu sei que se trata de uma pessoa muito famosa e tem uns amigos muito famosos, então eles vão pra um lugar, uma ilha grega, se eu não me engano, e acontece um assassinato ali. Me lembra muito aquele livro A Última Festa, que não gostei, não foi uma experiência boa, mas vou dar uma chance aqui pro Alex Michaelides, porque A Paciente Silenciosa foi, assim, um bom de 2022 e 2023. O próximo aqui é A Estranha Sally Diamond, que é da Liz Nugent. É um outro thriller que fala de uma mulher que ela tem um passado muito complicado, obscuro, brutal, com coisas tenebrosas, e ela tem que lidar com esse passado dela, porém ela não lembra de nada. Então eu fiquei curioso. É mais ou menos isso que
porque eu soube da sinopse e eu já achei muito interessante. Colheita de Ossos é do autor Pablo Zorzi e é um livro que eu queria desde o ano passado também. É mais uma história que é contada aqui no Brasil, mais precisamente em Santa Catarina, em que tem um policial, a história é sobre um policial que investiga um caso que encontrou 2 corpos no meio de um matagal, assim, em Santa Catarina, com os corações arrancados. Então ele tenta descobrir, investigar esse caso, o que é que acontece, o que é que realmente aconteceu. Então é um livro mais de terror, é um thriller, assim, brasileiro, e eu raramente leio thriller brasileiro. Se não me engano, acho que os livros que eu li só foi do Rafael Montes. E esse aqui, do Pablo Zorzi, é um que eu gostei muito da sinopse e logo coloquei na minha wishlist pra esse ano. Próximo aqui é Onde Está Daisy Mason. É um livro já tem uns anos que foi lançado, acho que uns 2 anos mais ou menos. É um outro thriller também de uma garotinha de 8 anos que foi sequestrada numa festa que tava tendo na família. Acho que era uma festa de fim de ano. Então, todo mundo tava naquela festa, essa criança foi sequestrada, foi desaparecida. E aí fica o mistério de quem foi e como foi que aconteceu. Isso lembra mais ou menos algumas histórias americanas que aconteceram, que eu já vi. Não me lembro, mas teve de uma garotinha que realmente desapareceu com a família, que tinha ido pra viajar. Eles foram ficaram num hotel, se eu não me engano. E aí a família chegou de viagem e ficou no hotel. E aí eles saíram pra jantar e deixaram a criança sozinha no quarto de hotel. E quando voltaram, a criança não estava mais. E nunca mais encontraram essa menina. E isso é uma história real mesmo, né? E me lembra muito, esse livro me lembra muito casos como esse, porque se você for pesquisar lá, tipo, nos Estados Unidos, tem muitos casos semelhantes a isso. Acho meio esquisito, mas eu tô curioso pra essa história aqui, não tem nada a ver uma história com a outra, mas esse livro aqui eu fiquei bem curioso. Então está na minha lista aí pra eu ler em algum momento do ano. E por último aqui é um livro da Dark Side chamado Saboroso Cadáver. Esse livro é um livro meio, assim, eu não sei se eu vou ter estômago pra ler. Igual o Saboroso Jantar, do Rafael Montes. Acho que é Saboroso Jantar o nome. Que é sobre canibalismo. Esse livro do Saboroso Cadáver, ele fala de um mundo, assim, uma época em que vivemos, em que a carne dos animais foi contaminada e ninguém pode comer mais. O ser humano, ele fica naquele desejo, aquela vontade de comer carne, né? E aí eles começam a cogitar a possibilidade de comer carne humana, e então eles começam como que eu posso dizer? Produzir carne humana, produzir pessoas humanos que vão pra lugares, tipo, pra batedouros, pra virar carne pras pessoas. É muito louco essa história, mas você entendeu o que essa história quis dizer? Eu fiquei muito curioso quando eu fiquei sabendo, então ele tá na minha wishlist aqui. Só vou esperar o preço baixar pra ficar mais barato, que nunca tá. Bom, é isso, gente. Esses foram os livros aqui que eu pretendo ler esse ano. São muitos, mas eu sei que em algum momento do ano outro livro vai surgir que vai me encantar, que vai dar brilho aos meus olhos, vai fazer eu comprar, igual sempre eu faço todo ano. Eu tenho do nada aparece algum livro que ou é lançamento ou que eu descubro e eu fico muito interessado em ler, e eu acabo pegando, compro e leio logo assim de cara na frente de todos os outros, igual foi com A Empregada, que tipo eu fiquei sabendo da sinopse e logo quis ler. Mas, enfim, é bom a gente ter uma base, assim, do que a gente quer ler, até pra gente se empolgar, se entusiasmar mais e ter tudo certinho. Já fiz o cronograma aqui no Notion. E é bom também pra você em casa, às vezes você não sabe o que quer ler e já te dei, assim, várias dicas pra você conhecer, várias sugestões aqui. Talvez você se interesse por algum desses livros. Vou deixar o link de todos eles aqui, caso você tenha interesse também. Vou colocar na descrição, caso você queira comprar. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, você vai ser muito bem-vindo aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.